Bom dia, olá, vamos lá, vamos começar nossa meditação. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar aqui nossa meditação. Vamos lá, vamos nos conectar. Deixa eu ver se não vai cair aqui o celular. Tudo bem? Bom, gente, hoje eu coloquei nos dois canais para ver se não cai a meditação. Vamos ver, caso aconteça, a gente também está na rede vizinha, só para a gente poder ter até o final o nosso momento de meditação, tá bom? Bom, lembrando que essa semana a gente vem falando sobre a libertação, né? Libertar para receber, né? O ato de recebimento do campo vibracional. Esse ato de recebimento depende muito de como a gente está aí dentro, né? Principalmente quando a gente fala em chakras terrenos, né? Então aqui a gente está falando de corpo dos chakras terra, sexual e plexo solar. Mas por quê, né? Por que esses chakras eles interferem tanto nesse momento nosso de libertação? Porque aqui é onde a gente acumula todos os processos da vida material. Nós temos 7 chakras, né? Nós temos todos eles aí, todos eles têm uma função, todos eles vibram, né, num campo magnético de energia, mas cada um tem uma função na nossa vida, na nossa existência. E quando esses 3 primeiros, eles têm muita absorção de todos os processos, de tudo que está acontecendo, o que acontece? Eu começo a criar processos ali dentro. E um dos chakras que mais apresentam esse campo magnético de energia é o sexual. Ali a gente tem a energia criativa, e ali a gente tem a energia tanto do corpo emocional, quanto da capacidade nossa em receber. Né? Então todos eles têm, né? Todos os nossos chakras, os nossos centros energéticos, eles trazem essa informação, ou seja, quanto mais eu alinho, quanto mais eu conheço o que tem dentro de mim, quanto mais eu trago a capacidade de me observar e liberar o que ali de forma às vezes inconsciente, às vezes não, né, gente? Na maioria das vezes é em forma inconsciente, tá? A gente vai deixando, né, inconscientemente que aquelas sensações, aquelas emoções, aqueles processos de vida, eles fiquem conectados e ancorados àquela mente. Porque os nossos centros energéticos, eles são mini-mentes dentro da gente, né? E a gente não tem essa percepção. Quer mudar a sua vida? Começa a entender seus chakras. Essa é a palavra. Porque se eles ali estão conectados, estão liberando, estão recebendo, é ali onde está a sua vida, é ali onde está o seu segredo. Por quê? Porque se a gente fala que todos esses chakras terrenos, eles absorvem todas as nossas vivências, e como que a gente libera isso? Como é que a gente está libertando se às vezes, na maioria das vezes, a gente nem sabe que isso está acontecendo, não é? Então a gente precisa ficar muito atento a o que o nosso corpo traz de informação, e geralmente a gente só se conecta a esse campo magnético de energia quando a gente vê está sentindo a dor lá no corpo físico, ou quando tudo na vida da gente começa a paralisar. Então, a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento que esses centros energéticos, esse campo magnético de energia está trazendo de informação para a gente naquele momento. Por quê? Os processos, eles ficam embutidos como campo de energia. Então, tudo é energia, né? Está tudo ali, está tudo conectado, está tudo ali dentro. E esse campo de energia, ele é sutil. Então, você só percebe quando ele chega na matéria, quando ele chega no campo de vibração, quando ele chega nas suas manifestações, né? na sua própria realidade atual. Você só começa a enxergar quando as coisas não estão dando certo, né? É aí que você fala, não, tem alguma coisa errada, não, eu preciso olhar, eu preciso sentir, eu preciso rever
esses processos. E a resposta toda ali dentro. Então, quando a gente fala em receber, a gente está falando que aqui dentro de mim o fluxo está acontecendo. Então, eu estou com o fluxo totalmente liberado. Então, eu não tenho mais processos ou situações que me impedem hoje de fluir e de receber. Só que ali dentro tem um monte de coisinha embutido. Tem um monte de sensações, tem uma história que às vezes é necessário resgatar. Porque se eu não resgato, eu não olho com carinho, eu não acolho, eu não sei a direção que eu estou tomando. Então, não é um ato difícil, mas é um ato de se libertar e saber que o seu corpo, só um minutinho, gente, e saber que o seu corpo, de uma certa forma, ele está no processo de cura. Não é só para você estar recebendo um campo de energia, né, de manifestação do universo, mas é para você entender que se você, nesse momento da sua vida, começa a se observar e aos poucos ir liberando, né, cada dia no seu tempo, no momento que você tem, nas sensações que você tem, você começa a gerar um fluxo e tudo no corpo, no campo de vibração, na energia é fluxo. Então, se hoje eu começo a gerar um campo de liberação, né, de dores, de sensações, de processos da vida inteira, e eu começo a mudar a frequência desse lugar de recebimento, o que o campo vai trazer para mim? O ato de receber. Mas isso está em todo o seu corpo, na sua mente, nas suas crenças, no seu corpo emocional, no seu próprio corpo físico, né? Porque o seu corpo físico, ele é o acúmulo energético de todo o seu ser. Então, ele é um dos corpos que mais resiste processo de transformação. Por que ele mais resiste processo de transformação? Porque ele, nesse momento, está obedecendo a sua camada energética, a sua frequência energética. Então, o que a gente precisa entender? Se hoje eu dou atenção a esse campo, a essa energia, a esse centro energético, ele vai fazer com que a atração mude. E a atração nesse momento que a gente está fazendo aqui da meditação, qual é? A atração no nível de recebimento. Então, se hoje eu faço e quero receber, né? Porque essa é a base de troca do campo de energia do universo, ok, eu já gerei todas as minhas ações, mas por que até agora eu não consigo receber? Por que até agora eu não consigo ter o que eu definitivamente mereço ter? E olha a palavra. Então, eu até coloquei, né, essa semana aqui, falei ontem sobre isso, coloquei no Stories, ainda trouxe um carrossel lá falando um pouquinho, lá aqui no Instagram, né? Então, presta atenção, né? Se realmente você aceita esse ato de recebimento, se quando eu falo para você que eu recebo, né, eu mereço, qual é a sensação que o seu corpo traz nesse momento? Quais os pensamentos que geram as emoções quando eu falo no ato de receber? Porque às vezes a gente fala assim, mas poxa, eu não recebo, né? Eu não tenho, eu não recebo, eu não estou recebendo. Eu gero um monte de processos, eu falo um monte, mas esse campo não está. Por quê? É aí. Existem pontos aí dentro de você que você precisa olhar. Então você precisa parar, você precisa observar, você precisa sentir. Para quê? Para que tudo comece a mudar. Esse é o campo de mudança. E uma vez a sua mente, o seu cérebro, o seu corpo, todos os seus corpos, entendendo que existe um processo de mudança, prestem muita atenção nisso que eu estou falando para vocês, porque isso não é ouro, né? É a realidade da vida. Quando você gera um grau frequencial de mudança, tudo começa a girar em torno disso. O fluxo dos chakras terra começam a mudar. A comunicação entre as suas dualidades começa a mudar. A comunicação do centro de cura começa a frequenciar diferente.
é alimento. É como todos os dias você se alimentar. Se você não se alimenta todos os dias, quanto mais você se alimenta de bons alimentos, mais saúde você dá nas suas células. Isso é campo vibracional. Mas como hoje você se alimenta? Então entra uma gama de processos aqui que a gente precisa entender dentro desse campo de recebimento. O que eu alimento em mim? Será que eu alimento realmente hoje a minha autoestima de ser um criador, de ser uma pessoa que está vivendo uma experiência? Será que realmente hoje eu alimento a minha capacidade de me sentir merecedor? Será que eu não estou alimentando ainda, lá naquele centro de criação, dores que às vezes eu ainda deixo ali dentro, né? Porque às vezes eu até sei que elas existem, eu até sei que existe um campo ali, mas eu não busco, né, entender, acolher e liberar, porque isso é muito, a gente precisa muito disso, entender, acolher aquilo ali e liberar aquilo dentro dos nossos movimentos, dentro do nosso campo espiritual, dentro do nosso dia a dia. Porque a atenção, a minha atenção é o meu centro de energia, é isso que a gente precisa entender. Tudo que eu dou foco, tudo que eu direciono, eu gero uma energia. Então a gente precisa começar a se observar, né? Então, se eu hoje entendo, né, que eu tenho a capacidade de gerar movimentos, né, de ter ações, de gerar cura, por que eu ainda, nesse momento da minha existência, ainda não gerei a minha capacidade total, parcial, ou que seja, de receber, né? De receber, aí a gente fala, vamos lá, receber graça, receber bênção, receber milagre, receber do universo, muda só o contexto do nome. O que importa é você ter esse fluxo com o universo, porque vira automático. Sabe o que é automático? Você gera ação, só que você não se preocupa se você vai receber, porque é um ciclo energético que vai acontecendo na sua vida. Então, se esse ciclo energético ele está funcionando, é igual a rodinha do carro, não está emperrando, é porque eu estou tendo o fluxo da vida. Não é por acaso, né, que dentro do campo vibracional e dos centros energéticos dessas dimensões, que o chakra, né, que é onde a gente armazena muitas situações emocionais e processos, principalmente nesse estado, né, de merecimento, é o chakra de fluxo. É onde o corpo entende que ali ele precisa fazer todo um movimento, esse chakra sexual, né? Nosso chakra sacral, que o corpo entende que ele precisa fazer todo um movimento para que tudo comece a fluir. Então, não é por acaso, é porque nós somos uma máquina e uma engrenagem vibracional. Só que a gente não dá atenção a isso, né? A gente está sempre buscando porque o outro perde o seu tempo. Eu acho que não é perda, é presença, né? E fica aí dentro observando, porque se a gente falar que o nosso corpo, a nossa consciência, a nossa energia não traz respostas, a gente está mentindo para a gente mesmo, né? Por quê? Porque aqui tá. Os sinais, eles são enviados o tempo inteiro para a gente. Então, o processo de se libertar, para que você tenha o fluxo de recebimento, ele é um processo que você precisa entender e acolher. E com expansão de consciência, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Nenhuma de que a gente chega lá. Porque isso vira é como se fosse uma escola. Todo dia você está aprendendo um momento, todo dia você está percebendo um momento. E isso, gente, é definitivo na vida da gente. Porque uma vez que você aprende, você sabe por qual caminho você tem que ir. Nunca se esqueçam disso. Então, ato de recebimento é: eu solto, eu confio, eu mereço e eu liberto aqui todos os campinhos, todas as frequências hoje
que me impedem de acreditar que eu sou capaz de receber, porque eu sou merecedor. Eu estou aqui numa experiência. Então, chakra sexual, aí vamos falar do chakra sexual nesse momento, né? Para que a gente possa fazer meditação. Ele é um chakra que traz a sabedoria e a canalização energética da energia criativa. Energia criativa é energia da criação, é energia que faz você manifestar dentro das sensações e dos sentimentos. Aqui está as suas duas potências, aqui está a sua energia criativa masculina e a sua energia criativa feminina. Então, se você sabe unir esses dois campos de manifestação e saber que se eu gero ação e eu gero recebimento, o universo vai entender o que eu estou fazendo, o universo vai se conectar no que eu estou fazendo, eu preciso dar atenção. E quantas, a maioria das pessoas aqui são mulheres totalmente maduras, mulheres que já viveram várias experiências, né? Aqui não estou falando dos homens que estão na live, mas o meu público é de mulheres já maduras que estão encontrando, né, o seu caminho, o seu reconhecimento como pessoa, como mulher, como ser humano que já viveu toda uma história, agora quer se reconhecer, né? Quer entender quem é, quer acolher todo esse corpo, essa energia. Então eu preciso dar muita atenção a esse chakra. Ele é um chakra revelador e ele é um campo magnético de energia de libertação. Então, os emaranhados que por algum motivo estejam aí por todos os processos que você viveu, começa a puxar. Eu falo muito isso quando eu faço tratamento, né, os individuais ou os tratamentos que a pessoa me procura de forma personalizada. Eu falo, vamos pegar todo esse emaranhado e vamos começar a puxar. Não quer dizer que a gente vai conseguir enxergar tudo, mas se eu puxo o primeiro fio, eu começo a entender e o campo começa a trazer isso para mim. É muito importante nesse momento eu ter a minha presença, a minha comunicação interna. Então isso é libertar para receber. Eu preciso permitir. E se em algum momento aqui dentro eu tenho apego, alguma sensação que está aqui, eu preciso olhar com mais carinho e entender que as minhas vivências, elas são para que eu traga experiência, não para que eu acumule sensações que não me levem a nada mais. Então eu vivi experiências, eu vivi processos que foram bons ou foram ruins nessa caminhada, mas o que não é mais, não cabe mais a esse ser que está aqui, não tem que estar mais aqui. Tem que ir para um plano de cura, tem que gerar roda, tem que fazer o fluxo andar, porque aí o campo de frequência e energia, Deus, universo, milagre, campo quântico, vácuo quântico, que seja o nome, né? Porque eu honro muito esse grande criador, ele traz isso de volta, ele traz esse fluxo. Então, hoje a gente vai trabalhar na nossa meditação esse campo de energia que é o chakra sexual. Então nós mulheres, a gente tem muitos acúmulos ali, né? Porque a gente começa na própria gestação, na própria geração de um outro ser, né? As mulheres que são mães, no próprio acolhimento do seu feminino hoje, né? Eu não toco muito em assuntos que trazem muitas emoções, mas a gente hoje, de uma certa forma, a gente vem criando um processo de evolução dentro desse sagrado feminino e acabou que em alguns momentos a gente potencializou muito, né, o nosso masculino e a gente esqueceu do ato de receber. Porque o feminino, ele é isso. O feminino é o quê? Ele é a permissão de receber ajuda, de acolher, de receber colo, né? E na tendência da vida, né, para que a gente conseguisse trabalhar tudo isso, a gente vem gerando essa fortaleza de gerar ações. Mas a gente precisa pausar, né? A gente precisa entender, a gente precisa acolher, a gente precisa sentir. E isso é campo de liberação. Então, na nossa meditação de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai levar atenção a esse único chakra. Amanhã a gente ainda tem a meditação do libertar para receber.
Mas no campo de meditação, a gente já gera uma mudança de frequência. Então não é só eu estar falando aqui para vocês, é a gente estar vivenciando a experiência em presença. Isso muda já a sua frequência. E aí o que você precisa fazer? E isso é muito importante, tá? O que você precisa fazer? Você precisa trabalhar isso em presença e ao longo do tempo que essa energia da meditação ela está ativa, você precisa entender quais são os insights, gente, que esse corpo vai trazer, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Faz meditação de manhã, traz presença e deixa que esse fluxo comece a agir. Vai ter um momento em que, se você estiver presente em você, não estiver na loucura, né, do dia a dia, quem sabe que é, você vai ter resposta. Porque você não precisa buscar fora, ela está aqui. Então é um sonho, é uma sensação, é uma coisa que uma pessoa fala, porque tudo isso é movimento energético na matéria, né? Uma coisa que você escuta, é uma percepção do seu próprio corpo, né, físico. Então é isso. Aí se você pega essa cura, porque meditação ela é um campo muito forte de estado interno, né? E você leva isso para o seu dia a dia, você começa a trilhar os seus caminhos. E aí você começa a reconstruir os seus tijolinhos, tá bom? Então, na meditação de hoje, nós vamos trabalhar esse campo. Com as mãos, a gente vai acolher, porque quando a sensação de acolhimento, né, nesse chakra sexual é tudo que a gente precisa, né? Para que a gente possa liberar com o coração, com amor, com energia fluida, tudo que está aqui. Eu não preciso focar no que está, eu só preciso focar no que eu tenho de força para liberar. É sobre isso, tá bom? Sinto ruim por não poder mais, eu recebo. Não se preocupe, Genoa, a gente vai fazendo do jeito que dá, mas você consegue. Eu já fiz meditações e práticas de meditações com os olhos abertos. E a prática de meditação com o olho aberto, você traz muito processo de manifestação. Qualquer dia eu vou fazer com vocês, para vocês entenderem o que é estar de presença aqui, ó, com os olhos abertos. Eu já fiz muita meditação com os olhos abertos, tá bom? Então bora lá, vamos cuidar desse corpo lindo, né? Lembrando que amanhã a gente ainda está aqui, né, fazendo a nossa meditação, nesses 3 dias de meditação. E lembrando que eu vou trabalhar na ativação da Kundalini na terça-feira, dia 23, esses campos magnéticos de sagrado feminino. Então, quem quiser participar, eu imagino, né, a hora da meditação, mas não tem problema. O que importa é a sua intenção, tá? E o que você está fazendo por você, isso é o que importa. Não tenha dúvida de que o campo está sendo conectado. E lembrando, tá, gente? Então, quem quiser, ainda tem vaga na ativação de terça, dia 23, que a gente vai trabalhar sagrado feminino, liberação através da energia Kundalini, com a energia dos chakras, dos 3 primeiros chakras, para que essa ascensão aconteça e libere aí essa força feminina e essa energia maravilhosa que a Kundalini também traz com muita presença e muito amor, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar nossa energia, nossa luz. Então vamos fechar os olhos, lembrando que o nosso corpo, a nossa energia, a nossa força está aqui, né, nesse campo hoje. Então a gente direciona esse amor para lá. Então vamos fechar os olhos para que a gente possa iniciar a nossa respiração. Respirando profundamente. A cada respiração, eu sinto o meu corpo mais leve. A cada respiração, eu me sinto presente no aqui e agora. A cada respiração, eu sinto todo o meu ser, toda a minha luz. Nesse momento,
todo o meu corpo permite estar conectado em presença, em luz, em harmonia com todos os meus corpos e com as minhas mãos unidas em acolhimento. Eu levo minhas mãos ao meu chakra sexual, onde nesse momento há acolhimento, comunicação, é a presença que eu trago ao meu corpo nesse momento. Então acolha com as suas mãos a sua segunda dimensão, a sua dimensão da criação e da água, e permita liberar através de todo esse campo qualquer frequência que nesse momento não seja mais a sua realidade. Que você libere através da sua presença e do seu acolhimento tudo que precisa ser libertado por intenção nesse momento. Então perceba a energia desse centro de cura, o que você nesse momento acolhe e libera. Você gera foco nesse momento, direcionamento a esse centro energético, para que nesse momento toda a sua energia esteja concentrada em liberar, te libertar e trazer o fluxo da energia da água para a sua vida, para o seu momento presente. Sinta a energia da água fluindo. Sinta esse centro energético se comunicando com você e liberando para o plano de cura espiritual tudo que precisa ser libertado. Sinta a energia da cor laranja nas suas mãos, emanando do seu chakra sexual. Sinta essa comunicação energética em presença nesse momento. E solte. Deixe ir o que precisa ir. Deixe ir o que é necessário ir nesse momento. Respire profundamente, trazendo atenção nesse momento ao corpo físico, para que você traga isso, todas essas liberações para esse momento presente, no seu corpo material.
Sinta a vibração do seu corpo. No seu momento, abra os olhos com muito carinho, com muito amor. Para que a gente possa, nesse momento, libertar estando presente e consciente. Agradeço a vocês por esse momento, por esse carinho. A gente encerra a nossa meditação por aqui hoje. Fiquem com Deus. Fiquem com a energia de vocês hoje, para que tudo possa fluir, para que tudo possa acontecer. E vamos lá. Vamos seguindo em luz a nossa vida e a nossa energia. Um beijo, amanhã estou aqui com vocês, com muito carinho, para que a gente possa ir juntos, estarmos aí com mais um dia de despertar. Gratidão, até amanhã de manhã.